O segredo para fixar na sua memória de longo prazo os conhecimentos que você aprende está em uma coisa chamada relevância da informação. Quanto mais baixo é a relevância dada para a informação que você estuda, menor será a fixação dessa informação na sua memória de longo prazo. Então, o nosso trabalho como autodidata é usar estratégias e técnicas para aumentar, cada vez que estudamos uma nova informação, a relevância dela. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como transformar uma informação passageira em uma memória permanente. Eu também vou te mostrar o poder das técnicas de anotações para fixar o conhecimento na sua memória e alguns erros que você precisa evitar ao tomar anotações, que pode transformar essas anotações em coisas inúteis. E tudo começa com a compreensão da diferença entre essa informação que pode ser passageira ou ainda uma informação que é permanente. Para entender isso, você precisa aprender a como fazer essa transformação. E você vai aprender isso através de um sistema de 3 etapas que eu vou te passar daqui a pouco. Então, o que é essa informação passageira? Olha, quando você aprende algo hoje e esquece muito rápido, a informação foi meio que armazenada de forma passageira. Mas é importante que você entenda que você realmente aprendeu a informação. Ela estava naquele período de tempo na sua cabeça, ela ficou clara quando foi explicada ou quando foi estudada. Só que, por algum motivo, você esqueceu logo depois. Ela não fixou na sua memória. Isso não acontece quando a informação é permanente. Nesse caso, você aprendeu uma informação, ela fez sentido na sua cabeça e no outro dia ou no próximo período você ainda consegue recuperar ela da sua memória. Ela fixou e está disponível para o uso. Olha, antes de eu te explicar o que fazer, é importante que você entenda uma coisa, que dificilmente você vai conseguir fazer essa transformação de forma natural. O que eu estou falando aqui é que de forma artificial você vai precisar fazer um esforço para transformar essa coisa que você quer aprender, esse conhecimento que você está estudando, em memórias de longa duração. Não vai haver um cenário onde você vai sentar, vai estudar uma coisa ali, outra aqui, e isso vai fixar para sempre na sua memória sem esse esforço intencional. Então, sem mais delongas, o que precisa ser feito? Quando eu tive esse problema alguns anos atrás, eu descobri que todas as técnicas que eu estava experimentando poderia ser resumida em uma sequência de 3 passos. E isso é muito importante porque no mundo autodidata você vai perceber que a quantidade de técnicas disponível é muito variada. Então a gente precisa de uma maneira de organizar o que a gente vai executar no nosso dia a dia de estudos. Então, para transformar uma informação passageira em um conhecimento permanente, a gente vai precisar fazer essas 3 coisas. Primeiro, a gente vai aumentar a relevância da informação, que eu vou te falar o que é daqui a pouco. Depois a gente vai praticar a recuperação e depois a gente vai criar um material de referência, que é mais conhecido como aquele material que você usa para revisar o conteúdo ou consultar ele depois. Beleza, como que você faz para aumentar a relevância de uma informação? Então, a primeira coisa que você precisa entender é o papel do esforço mental no seu estudo. Você pode conectar a ideia de que quanto maior é o esforço mental, maior é a relevância da informação. Quanto menor é o esforço mental, menor é a relevância. Então, você tem aí 3 cenários que você pode estar quando você estiver estudando. Então, esse aqui é o esforço mental. Você pode fazer ele de maneira errada, essa primeira e essa última, ou você pode fazer ele de maneira otimizada, que é a maneira correta. O que você precisa entender é que se o esforço mental for muito alto, você estará fazendo ele errado. E se o esforço mental for muito baixo, você também estará fazendo errado. Se você estiver se esforçando pouco cognitivamente para estudar um conteúdo, você estará naquele cenário que você conhece bem, chamado estudo passivo, onde você não reflete, não pensa, não engaja com o material. E quando você estiver exigindo muito da sua cognição durante os estudos, você também estará cometendo um erro, porque o seu cérebro não vai ser capaz de dar conta de todas as variáveis relacionadas àquele material que você está estudando. Então você vai deixar muita coisa passar, você não vai lembrar dos pontos principais, vai precisar reler várias vezes. Então é um problema que a gente quer evitar e o nosso objetivo é estar ali naquele limiar positivo, que é o que eu chamo
de esforço mental otimizado. A gente otimiza para o conteúdo que a gente está estudando. Entenda isso. Eu vou te mostrar como fazer isso daqui a pouco usando técnicas de anotações. O segundo passo é praticando a recuperação. A prática de recuperação tem algumas exigências. A primeira delas é que você tem que ter estudado aquilo. Não precisa ser necessariamente algo que você estudou ontem, semana passada, mês passado. Pode ser algo que você acabou de estudar. O importante aqui é que você force esforço mental, force a sua cabeça a lembrar das informações sem um auxílio visual, auditivo, sinestésico do que você acabou de estudar. Você não vai ver as anotações, você não vai ver a aula novamente, você não vai fazer nada, você vai trabalhar apenas com a sua cabeça, um papel e uma caneta na mão. Mas é claro que você pode também ter uma lista de perguntas de investigação própria. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre tipos de prática de recuperação que você pode usar para estudar as informações que você aprende, comente aqui embaixo que eu faço um vídeo para você. Eu estou falando rápido sobre o primeiro e o segundo passo porque eu vou expandir o restante desse vídeo no nosso terceiro passo. A primeira coisa que eu quero que você entenda sobre esse último passo, que vai ser o foco principal do restante do vídeo, é que as técnicas de anotações é uma estratégia fundamental aqui. E a segunda coisa é que apesar de o foco principal do restante do vídeo ser esse passo 3, a gente também pode usar técnicas de anotações ou layout de uma técnica de anotação no passo 1 e no passo 2. Eu vou te contar ao longo do vídeo. Então, as técnicas de anotações que você precisa fazer precisam ser eficientes. Então, técnicas é a produção textual e imagética que você produz dentro da sua sessão de estudos. Isso é interessante você saber porque olha esses exemplos aqui. Nesses exemplos, você entende o quê? Que existe aqui demonstrado 3 formas de técnica de anotações, e as 3 são um pouco diferentes, concorda? Isso daqui é o que é chamado de mapa conceitual, isso daqui é o que é chamado de Cornell, e esse daqui é um tipo de método de Cornell, mas ele fez algumas mudanças ali. Esses exemplos de anotações que eu estou te mostrando aqui são um pouquinho diferentes, né? E o motivo principal tem a ver com o objetivo da criação dessa técnica de anotação. Mas antes de eu te mostrar os principais objetivos de uma técnica de anotação, eu preciso que você entenda que existe um grande problema associado a essas técnicas de anotação quando o objetivo é memorizar o que você está estudando. E o maior problema das técnicas de anotações é a vastidão das técnicas existentes e a dificuldade de você decidir qual técnica usar. Então eu fiz uma rápida busca aqui no Google sobre técnicas de anotações, e esses aqui são alguns dos exemplos que eu encontrei para você. Então preste atenção, o método de Cornell, o outline, o charting, método, mapa mental, mapeamento, método do T, método do flow, esse método é muito legal, símbolos e abreviações. Se você for no Pinterest e pesquisar sobre técnicas de anotações, você vai encontrar esses formatos diversos aqui. Um foco principal em método de Cornell, né? Você consegue ver que é muito famoso lá nos Estados Unidos e afins. Mas você vai encontrar diversas outras maneiras de usar essas técnicas. Não é fácil organizar suas estratégias de estudos quando existem 1000 técnicas de anotações que você pode testar ou experimentar. Então, para usar técnicas de anotações para fixar o conhecimento na sua memória de longo prazo, é preciso que você crie um sistema de anotações que permita o teste, a manutenção dessas anotações a longo prazo, que não te deixe maluco com tantas técnicas de anotações disponíveis. Como eu disse, a solução é criar um sistema pessoal de anotações, otimizar esse sistema com novas técnicas e variações de técnicas à medida que for aprendendo ela. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai usar, por exemplo, essa semana o método de Cornell. Você vai aprender o que tem que aprender sobre essa técnica e vai usar ela durante uma semana. Depois vai decidir se vai manter ou se vai desistir da técnica. Você pode até, se você quiser, testar outra na próxima semana, mas pensa com você mesmo, se o seu método já funciona muito bem com o método de Cornell, para que você precisa testar um outro método? Resolvendo o maior problema com as técnicas de anotações, a gente vai para os objetivos principais das anotações para ajudar a gente a memorizar. Saber esses objetivos é essencial para você estruturar a sua maneira de estudar. O primeiro objetivo é você querer entender o que você está
estudando. O material de estudos é um só, a videoaula é um só, o livro é um só. A sua técnica de anotação, ela tem esse primeiro objetivo da técnica de anotação, vai te ajudar a perceber que o layout da sua técnica precisa te ajudar a extrair conhecimento desse meio de comunicação, colocar ele de uma maneira que force a relevância da informação a aumentar, porque esse objetivo ele determina as ações. Então a gente não quer necessariamente criar um material de consulta. A gente quer, nesse primeiro objetivo, forçar a cabeça a pensar, a aumentar o nosso esforço mental a fim de compreender melhor esse conteúdo. Um exemplo que eu posso dar é o método de Cornell. Naquela parte de baixo do método, ali na parte da reflexão, essa parte vai te ajudar a refletir sobre o conteúdo que você está estudando. E na parte do lado, vai te ajudar a escrever perguntas, a colocar palavras que você tem dúvida, a escrever coisas ali que não necessariamente estão no conteúdo, mas você pensou e refletiu, capturou ali do lado para te ajudar. O segundo objetivo é fazer a prática de recuperação. Uma boa técnica de prática de recuperação vai te ajudar a puxar da sua cabeça, de novo, mantendo ali um nível otimizado de esforço mental, e vai te ajudar a colocar no papel as informações relacionadas. Percebe que o tipo de anotação que você está fazendo é diferente a depender do objetivo? O objetivo para fazer a prática de recuperação é fortalecer as conexões realizadas durante os estudos. Então você pegou um papel e está fazendo um mapa conceitual, ou um mapa mental, ou uma anotação normal, mas você está forçando a cabeça a gerar essa informação. Você não está consultando em nenhum lugar. E o próximo objetivo é montar um material para referência futura. Eu quero montar um material para referência futura. O que eu faço? Você faz uma anotação seguindo o raciocínio de que o você do futuro vai precisar ler aquela informação e entender ela de alguma maneira. Precisa ser uma referência, algo que você usa para consultar. O mapa mental não é bom para isso, porque ali vão ter poucas palavras, vão ter desenhos e cores, coisas que vai te ajudar a criar conexões daquelas informações estudadas na sua memória de longo prazo, mas ele não é um bom material para ser uma consulta, porque o você daqui 1 ano, 2 anos, que vai consultar aquele material, pode já ter esquecido o que aquele desenho quer dizer, aquela cor quer dizer, aquela única palavra-chave que você colocou, pode ter perdido aquela conexão. Então você cria um material que é próprio para o resumo. Uma técnica boa para essa é uma redação, é um fichamento. E se você quer vídeos específicos para cada uma dessas coisas que eu estou te falando aqui, é só comentar aqui embaixo. Agora, uma coisa essencial de você saber é como que você integra as anotações, esse sistema que eu te passei de anotações, para o seu sistema pessoal de aprendizado. E aí eu vou mostrar aqui um pouco como que eu faria isso, como eu fiz isso na prática, mas antes eu quero te dar um recado. Você sabe o que é autodidatismo? Tem vontade de se tornar pegar aquela 1, 2 horas vagas e aprender aquela coisa que você sempre quis aprender? Ou ainda você está trabalhando, quer aprender uma nova habilidade, uma nova skill que vai ser útil ali para sua carreira? Quer ficar bom no inglês, no Excel? Quer dominar aquela playlist de português, de literatura, mas não somente assistir, realmente aprender aquele conteúdo? Quer subir a escada do conhecimento e se tornar uma pessoa mais inteligente, reconhecida assim pelas pessoas da sua volta? É isso que eu ensino para você no Fórmula Habilidade de Estudos, o meu treinamento que tem todo o meu sistema de aprendizado que você pode utilizar para desenvolver as habilidades, as competências necessárias para aprender qualquer assunto. Eu fiz um vídeo detalhando melhor como o método funciona e você pode assistir clicando no link aqui na descrição ou no comentário fixado. Então clica lá e conheça hoje o Fórmula Habilidades de Estudos. Mas continuando aqui, eu vou te explicar como fazer essa integração. Então a primeira coisa que você precisa entender é que existe um sistema principal, um sistema geral. Esse sistema geral, ele costuma ser fixo, né? A gente não costuma mexer muito nele. E a gente costuma otimizar as técnicas, né? Eu estou usando o Pomodoro. Mas o Pomodoro não está funcionando bem, vou mudar para o bloco de tempo. Não está funcionando muito bem, vou mudar para isso, vou mudar para aquilo. Mas o sistema por trás dessas técnicas, né, a estratégia geral continua fixa, continua parada ali, servindo como se fosse uma base para construir ali um sistema mais otimizado para nossas vidas. A primeira coisa que eu te falei aqui é que essas anotações serão usadas
na fase 2, que é aqui na aquisição. Mas aí eu já tenho que fazer um disclaimer, né? Por quê? Porque as técnicas de anotações, né, como eu expliquei ali nos objetivos das técnicas, ela pode ser usada para várias coisas diferentes. Então, a pergunta que tem que estar na sua cabeça é o quê? Qual é o tipo de objetivo das técnicas de anotações usadas aqui na aquisição? Lembra, a aquisição é o momento onde eu estou pegando a informação pela primeira vez. É onde eu estou entrando em contato com aquele conhecimento pela primeira vez. Então, o objetivo da anotação aqui é compreensão. Eu quero compreender a informação ali. Aí, aqui na recordação, eu estou criando, por exemplo, um flashcard, ou um fichamento, ou algo nesse sentido. Aqui no procedural, eu já até coloquei aqui, eu estou fazendo uma revisão ativa. Então eu pego ali uma anotação que eu peguei para consulta e estou fazendo ali um brainstorming. Perceba que eu posso usar técnicas de anotações em cada uma dessas 4 fases, mas a fase principal, que é a fase onde eu estou adquirindo novos conhecimentos, é aqui a fase da aquisição. Nas outras fases, eu estou aqui na fase 1, me preparando para adquirir o conhecimento. Na fase 3, eu estou fazendo a manutenção do conhecimento já adquirido. Na fase 4, eu estou fortalecendo essa informação a longo prazo. Eu não estou deixando que os links que eu criei na fase 3 se percam. Eu estou realmente treinando os conhecimentos e habilidades adquiridas. Então, a maneira que você faz para integrar esse sistema no seu sistema pessoal é fazer essa prática de gerenciamento. É você utilizar uma técnica com o objetivo correto. Então, ali na aquisição, você vai usar o mapa mental, vai usar o método do Flow, vai usar o método de Cornell, vai pegar uma técnica de anotação que vai te ajudar a capturar as informações aprendidas e colocar no papel o mais rápido possível. Mas cuidado, porque algumas técnicas de anotações, elas simplesmente não funcionam. E elas não funcionam por um erro que alguns estudantes cometem e que eu vou te ensinar a resolver agora. Existe um problema na cabeça de todo estudante e de todo autodidata, que é uma confusão entre o que eu estou reconhecendo e o que eu estou de fato relembrando. Reconhecer e relembrar são parecidas, mas são muito diferentes. E você percebe isso quando você tenta se lembrar do que você aprendeu no passado. Se você precisa de um auxílio externo, algo escrito, de um vídeo, de assistir um pedacinho do vídeo, de ter alguém falando com você sobre, isso é o reconhecer. Você reconhece que aqueles padrões de linguagem, de texto, de fala, são familiares a você. E quando você relembra, isso não acontece. Você realmente estudou e está na sua cabeça. Você só está puxando da memória e usando ali no momento. Isso é um problema porque alguns estudantes, eles revisam as informações ou eles se testam pegando o livro, pegando a anotação. E quando você pega o livro ou a anotação, você reconhece o que você estudou, o que você leu, o que você exercitou. Mas esse reconhecimento não vai te possibilitar um aprendizado de longa duração. Se alguém tira o livro, a videoaula, a anotação de você e te pergunta sobre o conteúdo, aquela dificuldade que você sente para recuperar essa informação da sua memória é justamente o que eu estou te dizendo. Essa dificuldade é um sinal de que o conteúdo não foi de fato aprendido. Você se tornou familiar a esse conteúdo, mas você não domina esse conteúdo. Esse conteúdo ainda não é seu. Esse conhecimento ainda não é seu. Isso tem muito a ver com aquele papo do esforço cognitivo. Como você fez um baixo esforço cognitivo, o que você conseguiu construir é um senso de familiaridade. Você não conseguiu dominar aquele conhecimento porque você não aumentou o esforço. Exatamente por isso que você precisa usar técnicas de anotações específicas para que quando você se depare com algo que você reconhece, você já sinta um problema, deixe o material de lado, pegue uma folha em branco e se faça perguntas. O que era aquilo mesmo? Qual que era a palavra? Eu estudei isso quando? O que isso tem a ver comigo? Como que isso é definido? Como que isso é usado? Quais são os outros conceitos, assuntos e ideias relacionados a esse tema? Faça-se perguntas que te ajudem a pensar e refletir sobre o assunto que você estudou. Com as técnicas de anotações, você vai conseguir fixar os conhecimentos estudados na sua memória de longo prazo. Só que quando você está assistindo a aula da maneira errada,
Não importa se você sabe as melhores técnicas de anotações, você não vai conseguir pegar essa informação até chegar ao ponto de anotar ela. Por isso eu fiz esse vídeo aqui explicando em detalhes o passo a passo que eu uso quando eu assisto uma aula, mesmo quando o conteúdo dessa aula é difícil para mim. E por esse vídeo eu agradeço demais pela sua atenção, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil. Eu quero que você continue estudando e aprendendo e desenvolvendo o seu aprendizado. Até o próximo. Tchau, tchau.